A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta videoaula. Estamos com essa temática abençoadora do quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Comentarista, pastor José Gonçalves. E para esta feita, a lição 2, de 11 de outubro de 2020. Quem era Jó? O texto áureo já nos responde essa questão, testemunho do próprio Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó 1 e versículo 1. A verdade a ser colocada em prática nos diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Temos também a leitura bíblica em classe, que fundamenta todo o contexto desta lição, que está no primeiro capítulo de Jó, versos 1 ao 5, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Mais adiante, no verso 5, nos diz: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim Jó fazia continuamente. E o objetivo geral desta lição, querido irmão, querido ouvinte, é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Os objetivos específicos correspondentes a cada tópico são mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor divino e destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para nós cristãos. Introdução: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Veja bem, o autor sagrado traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em sua natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. Eu aprendo como ponto central desta lição que o temor do Senhor é a base para uma vida íntegra e próspera, de forma vertical e horizontal. No primeiro tópico da lição, temos caráter irretocável de Jó. Vejamos, no primeiro ponto, íntegro, caráter que define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Assim podemos informar e afirmar que Jó era sincero nas suas intenções. Jó era sincero nas suas afeições, diligente nos esforços para cumprir os deveres para com Deus e para com os homens, de forma piedosa, justo, que agradassem ao seu Deus. Ele era reto. Isso quer dizer, tem um sentido de alguém que é justo, direito e que possui um sentido irrepreensível dentro do seu relacionamento interior e para com o seu próximo. Ele exerce a retidão para com todos, reto de coração,
íntegro diante de Deus e diante de todos, em todos os momentos e adversidade. E isso atraía para a vida de Jó o favor divino, para a bênção, para os seus negócios, a prosperidade na sua intimidade e comunhão com Deus. O terceiro ponto do primeiro tópico nos diz que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. O fato de Jó, de forma antecipada, de forma prévia, continuamente ele oferecia sacrifícios para os seus filhos, dizendo que imagine-se que os meus filhos pequem com o Senhor e eles não estejam protegidos dentro desse sacrifício que eu estou fazendo. Então Jó tinha esse cuidado, essa delicadeza de zelar pelos seus filhos, pela vida espiritual dos seus filhos, para que Deus jamais aplacasse a sua ira contra eles. E Jó tinha esse objetivo continuamente, esse temor a Deus, essa reverência a Deus e aos seus preceitos. E o mais importante, Jó tinha essa estratégia de sabedoria, essa estratégia de se desviar do mal. Para se desviar do mal tem que ter discernimento do que está indo em direção à sua vida, em direção à vida da família, dos cônjuges, da igreja, nesse mundo de ciladas e concupiscências. Jó, pela sua intimidade, comunhão com Deus, retidão, integridade, Jó tinha o discernimento prévio das coisas para que ele tomasse uma decisão de desviar. Eu vou desviar desse foco das más conversações. Eu vou desviar desse foco de rebelião. Eu vou desviar desse foco de pecar contra o meu Deus. Eu preciso manter sincero. Eu preciso manter reto, íntegro diante de Deus. E essa forma de Jó temer a Deus e desviar do mal, o Senhor o prosperava em tudo. E aqui o texto diz que isso que Jó fazia traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus em tudo e a todo momento e evitava o mal, desviava do mal. Isso não quer dizer que Jó queria pagar para ver, eu sou forte, eu vou enfrentar, eu vou misturar nisso aí. Não, Jó, com sabedoria, integridade, retidão, Jó desviava-se do mal. Glória a Deus. Tópico 2, Jó, um homem sábio e próspero. E no ponto 1 se destaca um conselheiro sábio. Jó era a pessoa mais influente do Oriente Médio, pela sua sabedoria, pelo seu poder de persuasão, de interação social, de convívio, de experiência e maturidade em seus negócios e o discernimento para comprar, para vender, para fazer aquisições de forma justa, íntegra e piedosa. E eu vejo que há pessoas que são ricas, mas não são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não têm o entendimento. E o diferencial da fé de Jó era o seu entendimento e o conhecimento de Deus, que o tornava cada vez mais próspero. E por isso ele foi o homem mais sábio e rico, o maior do Oriente, como nos diz Jó, capítulo 1 e verso 3. Isto revelou que Jó era o mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. Um homem proeminente que as pessoas recorriam com frequência em busca do seu conselho e orientação. Jó 29, 21 e 22. Um homem próspero, no ponto 2. Ou seja, o texto destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuir uma família
com formato ideal, era também um sinal de sucesso, de prosperidade, de ser um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda, já que a moeda para medir a riqueza, a prosperidade, era ainda em rebanho, em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos de boi, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente ao seu serviço. Era o maior do Oriente Médio. Jó tinha toda a matéria-prima para aquele ecossistema necessário, dentro de uma logística de leite, couro, vacas, camelo, transporte, toda a matéria-prima para fazer os demais suprimentos da época, como carne, leite e outros afazeres, passava por Jó. Qualquer negociação financeira de abastecimento da cidade de Uz, como na cidade circunvizinha, passava pela propriedade, pelos bens, pela manufatura que Jó dominava e prosperava. Uma prosperidade vivida por Jó baseada no ser. Aleluia! Jó, portanto, possuía um grande patrimônio. O primeiro deles, uma belíssima família, que com essa família ele reverenciava a Deus, temia a Deus e oferecia holocaustos para cada um dos seus filhos de forma prévia. A sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família e seus negócios, e sobretudo Deus. Não era uma prosperidade estabelecida no ter. O ter para Jó era uma coisa natural, uma consequência da sua comunhão, do ser íntegro, do ser justo, do ser reto e temente a Deus e daquele ser que se desviava do mal. E naturalmente o Senhor agraciava pela sua retidão e pelo seu caráter fidedigno de observar a palavra do Senhor. Estamos chegando no terceiro tópico, Jó, um homem de profunda piedade, santidade pessoal. E isso ele deixava a transbordar sobre a sua família, que era o seu foco de principal preocupação e temor a Deus. E vimos que Jó ele se dedicava à sua família. E o ambiente descrito aqui era de uma família que vivia em harmonia e de forma feliz, descontraída, festejava a vida. De forma alguma, o escritor deixa escrito aqui que de forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Era confraternizações feitas em ambiente familiar, dentro de um peso, de uma moralidade, piedade, de um patriarca que era íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Eu chamo a atenção de você, pai e mãe, que é o sacerdócio do seu lar nessa dispensação. De que forma você tem levantado um clamor de oração, jejum, diálogo no meio dos seus filhos ou para cada um deles, interagindo com eles frente a essas demandas da pós-modernidade, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo onde todos estão conectados na internet, redes sociais, inovações, ideologias e tantas misérias e podridões que cercam os nossos filhos. Como que você tem influenciado pai e mãe como um sacerdote do lar, para não deixar que a fé deles, o fundamento deles, sejam minados? E através da sua postura, autoridade da Bíblia Sagrada, que você possa agir com justiça, retidão, integridade, para que também os seus filhos tenham e mantenham a comunhão para com o nosso Deus. Assim Jó se levantava, santificava
e oferecia holocaustos para cada um dos seus filhos. E ele não fazia isso em épocas propícias, em épocas de congresso, não. Jó fazia isso de forma contínua, diariamente. Paga o preço pelo teu chamado, da sua missão. Paga o preço pela educação cristã, a educação moral, a educação secular do seu filho. Pois para essa sociedade ele é bênção, ele é prosperidade, pois representa o reino de Deus na face da terra. Contudo, Jó, do seu lar, ele cumpriu o ritual do culto em favor da sua família. No entanto, Jó, com essa postura de profunda piedade e santidade pessoal para com sua casa, com os seus 10 filhos, Jó era uma pessoa que consagra, uma pessoa que ora, uma pessoa que consagra a Deus continuamente. Portanto, à luz da vida de Jó, são instados a viver uma vida consagrada, íntegra, temente, justa diante de Deus. E naturalmente, as bênçãos materiais alcançou Jó de uma tal forma que ele se transbordou como o homem mais rico e próspero da terra para a glória de Deus. Chegamos à nossa conclusão. Se você gostou dessa breve prática videoaula, deixe o seu comentário, se inscreva, compartilhe, ajude esse canal a ganhar relevância no YouTube e também para que possamos evangelizar e alcançar mais vidas. Concluímos que 3 aspectos importantes são destacados na vida de Jó: o seu caráter, a sua prosperidade e piedade, a forma santa, consagrada que ele se conduzia e também aos seus familiares. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé no Antigo Testamento a partir desta matriz. E você vai ver no decorrer essa fundamentação bíblica íntegra de Jó. Nos piores momentos da história, Jó se manteve firme, acreditando no seu Redentor. No contexto de Jó, em relação aos dias odiernos, é possível que alguém seja rico, mas que não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar alguma santidade, piedade. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade, não apenas posses, riquezas, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer intimamente a Deus e viver de forma íntegra, justa, fiel, piedosa e se desviar do mal. Jó era assim, íntegro, temente, reto e se desviava do mal. Que Deus abençoe a sua vida, o seu relacionamento profissional, interpessoal, na sua cidade, no comércio, nos seus negócios, que você possa honrar a Deus em todas as suas decisões, aquisições, e que você seja exemplo, um sacerdote, e invista na sua família, exortando, abençoando eles, trazendo eles para esse fundamento bíblico na comunhão para com o nosso Deus. O meu muito obrigado por estar conosco até o final dessa videoaula. Um forte abraço para a tua vida, o teu ministério, classe EBD e a todos da sua família. Até a próxima videoaula, permitindo Deus. Deus os abençoe.